Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. A gente vai falar de um tema, olha, 2024 já tem aí na mente que nós estamos no ano eleitoral, vamos votar para prefeito, vamos votar para vereador. E olha, a Alesp tem acompanhado sempre de perto este tema e hoje a gente trouxe especialistas para falar sobre violência de gênero, né? Cada um faz o seu voto da forma que quer, vota nas suas convicções, mas é bom fazer esses estudos para a gente entender por que às vezes mulher tem mais voto ou menos voto, tem a questão do gênero que nós vamos falar, sobre o gênero feminino, masculino e outros também, né? E todo esse relatório foi feito pela Transparência Eleitoral Brasil. É o relatório final Missão de Observação Eleitoral Nacional 2022, projeto piloto com perspectiva de gênero e enfoque na violência política de gênero. Esse é o nome do relatório. Se você quiser procurar lá no Google, tá bem legal, é bem interessante, é sobre ele que a gente vai debater. Aqui no estúdio com a gente, representando a Transparência Eleitoral Brasil, a chefe da Missão São Paulo, Ellen Moraes Fernandes. Obrigado, viu, Ellen, pela presença. Obrigada, Jeremias. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. A Ellen já esteve aqui com a gente, explicou, mas hoje ela vai explicar direito de novo, na verdade, direito ela já explicou. O trabalho da Transparência Eleitoral Brasil é muito legal. E a doutora Maria Ângela Tamaso, ela é advogada, especialista em Direito Administrativo e Eleitoral, fala online com a gente. Obrigado, doutora Maria Ângela. Olá, Jeremias. Olá, Ellen. É um prazer fazer esse bate-papo com vocês sobre esse assunto tão importante, agora às vésperas da eleição, que vai ocorrer agora em 2024. É um assunto de muita importância e que vem crescendo, vem tomando forma aí entre os eleitores e na mídia. É um prazer estar com vocês aqui. Para a gente também é muito bom. E eu tenho visto, viu, Eli? Eu não sei a sua opinião, começo assim. Eu acho que as pessoas estão mais politizadas, né? Um pouco, talvez, dessa questão da polaridade, tudo bem, mas as pessoas estão indo para a política. Eu vejo menos gente, sabe? Antigamente tinha os santinhos, não sei se é do seu tempo, mas as pessoas catavam e votavam. Hoje a pessoa vai no site, procura, quer saber. Isso é muito bom, né? Perde 10 minutos no site para olhar o seu candidato, mas, gente, depois são 4 anos, olha, o custo-benefício vale a pena, né? Mas eu queria que você falasse primeiro da Transparência Eleitoral Brasil, que tem um trabalho maravilhoso. Sim. A Transparência Eleitoral Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer a democracia e a missão de observação eleitoral, que a gente vai falar um pouco aqui, de 2022, ela foi a maior missão credenciada pelo TSE, maior missão de observação eleitoral do país, e é um orgulho para a gente isso, e esteve presente em mais de 50 cidades, com mais de 90 observadores, e também em 7 países. A gente observou mais de 600 sessões eleitorais, e é um trabalho que a gente acredita que fortalece a democracia e é muito importante para dar transparência e também para que as pessoas possam ter mais contato com como funcionam as eleições, como funciona todo o processo do durante a campanha, né? E do pós-eleitoral também, do dia das eleições. Muito legal. A gente acompanha as eleições todas, né? Até eu vi a Ellen em uma dessas, vai passando o tempo, a gente esquece, zona eleitoral, né? Isso. Então, aí tinha várias pessoas, tinha gente da OAB, a doutora pode falar um pouquinho pra gente. Então, assim, tudo para dar transparência, né? Então, e tudo, a gente aprendeu lá e depois divulgou aqui na Alesp também, porque isso acontece a cada 2 anos, a gente vai rememorando, que é um processo muito aberto. Então, todas as entidades podem participar. Gente, vai ter eleição. Como é que abre a urna, para onde vão os dados, quando chega, quando sai. Então, está tudo aberto para a mídia e para as pessoas e para as entidades. E a Transparência Eleitoral Brasil é uma delas. Agora, vocês fizeram um relatório que a gente vai discutir aqui. Vou ler o nomezão de novo aqui. Olha, relatório final, missão de observação, porque eles vão nos locais no dia e acho que até antes faz um estudo. E aí evocar, ele é um projeto piloto com perspectiva de gênero. Queria que você falasse um pouco de gênero também, porque a gente fala gênero masculino, gênero feminino, mas hoje tem outros, já não suporta mais o masculino e o feminino, é por isso que a gente vai falar um pouco desse debate também. Mas antes de saber, como é que foi a ideia do relatório, de onde vieram os dados? Tá, então, dentro da missão de observação eleitoral geral, né, a gente
adicionou, e fazendo isso pela primeira vez, por isso um projeto piloto, é um projeto piloto com perspectiva de gênero. Então, enquanto a observação geral, ela incluía mais de 90 observadores, o projeto piloto só continha 12 observadores. Então, é menor nesse sentido e em menos cidades também, abrangendo 4 regiões do país. E nesse projeto, a gente teve a transparência eleitoral, abriga o Observatório de Violência Política contra a Mulher, junto com outras organizações, que o Instituto Parla, o Grupo Lidera do IDP e também o Grupo Agro da Universidade Federal do Ceará. E o observatório, ele tem um trabalho muito forte no sentido de, junto com pesquisadores, no sentido de entender e poder mapear tudo isso sobre violência política de gênero. E, nesse sentido, a gente teve o projeto piloto, né, trabalhando junto com o observatório e os observadores dentro da missão. E esse projeto, né, piloto, ele trabalhou com alguns eixos. Então, todos os observadores dentro do projeto, eles foram capacitados especificamente, diferentemente dos outros observadores, os observadores dentro do projeto foram capacitados especificamente para entender e trabalhar com a temática da violência política de gênero, né, trabalhando com a perspectiva de gênero. E dentro disso, a gente trabalhou com questionários, e esses questionários, eles foram respondidos pelos observadores ao longo de todo o processo eleitoral e no dia das eleições. E ele tinha 40 perguntas, e dentro das 40 perguntas, dentro do relatório, a gente apresenta todos, com gráficos também, todas as respostas em termos de percentuais e indicações, e ao final também recomendações, a partir do que a gente observou. E então, dentro dessas 40 perguntas, a gente pôde trabalhar com 6 eixos, que eu posso aprofundar também esses eixos para a gente entender melhor. Vamos falar, eu só queria que você complementasse de onde vocês tiraram os dados, porque me parece que vocês fizeram um questionário, e aí o observador é que usa esse questionário, como é que funcionou? Então, como eu falei, a gente fez um questionário, e esse questionário é respondido por cada observador ou observadora, a partir tanto de coleta presencial, no caso, quando nós íamos até as sessões, no dia das eleições, tanto o primeiro e segundo turno, quanto também em outros momentos do pré-eleitoral, e assim também como através da mídia, das redes sociais, os observadores podiam fazer essa coleta. Então, todas essas fontes de informação eram fontes possíveis para os observadores preencherem todo o questionário. Legal. Me ajuda aí. Você quer falar um pouco dos eixos ou você quer falar um pouquinho desse questionário? Como é que a gente ilustra melhor? Então, o questionário está dividido em 6 eixos, né, que eu posso citar aqui para vocês. E aí, dentro de cada eixo, tem uma quantidade de perguntas que totalizam 40 perguntas, que qualquer pessoa pode ter acesso na íntegra, né, no nosso site, transparenciaeleitoral.com.br. É bem legal, viu, gente? Porque conforme eles dão esse questionário para as pessoas, eles vão tendo indicações de como é que essa violência de gênero, no caso política, né, que a gente está tratando, aconteceu. Fala para a gente, então. Então, os eixos são 6 e são eles o conhecimento e abordagem do tema da violência política de gênero nas eleições de 2022, a postura das instituições em situações de violência política de gênero, campanhas eleitorais e violência política de gênero, a ocorrência de casos de violência política de gênero e recortes interseccionais e também as características da violência política de gênero. Dentro desses eixos, a gente conseguiu uma boa aproximação sobre como a temática da violência política de gênero está no debate público e também como que há muito trabalho no sentido da conscientização sobre o problema. Então, a gente entende, é interessante citar que em 2022 foi a primeira eleição que passou a vigorar a Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, que criminaliza a violência política de gênero. Então, eu entendo que com a lei a gente tem uma maior visibilização do problema e também uma desnaturalização. Eu acho que a lei vai no sentido de desnaturalizar o problema. Então, muitas vezes a gente ouve quando mulheres candidatas sofrem algum tipo de violência ou têm alguma dificuldade em relação a poderem exercer seus exercícios, né, na função pública,
que elas são fortes por isso, algo do tipo, mas eu acho que a gente precisa ir no caminho contrário de desnaturalizar o problema, sabe? Então, eu acho que a lei vai nesse sentido quando criminaliza a violência política de gênero. De cabeça, assim, dá para mensurar essas violências e o que aparece assim no topo? Então, a violência política de gênero, ela é tanto a agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual. E a gente vê, assim, ao longo das eleições de 2022, também em outros momentos, que no ambiente online e as violências simbólicas, elas são as mais presentes, porque é interessante que com a internet você tem esse espaço maior e uma liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo as pessoas podem usar isso em um sentido negativo. Então tem muitas candidatas e também mulheres eleitas que sofrem no espaço virtual diversas ofensas e também ataques diretos, né? Muitas pessoas às vezes recebem diretamente esses ameaças e nesse ambiente virtual também as pessoas às vezes são em grande parte desconhecidos que se utilizam desse ambiente virtual e dessa sensação de impunidade para proferir essas ofensas. Então a gente observa muito no ambiente virtual, né? No ambiente online, e violências mais do tipo que não sejam agressões, não seja física, né? Não seja agressão física. Você está falando aqui, eu estou fazendo uma rápida pesquisa aqui, ó, para falar um pouco dessa violência simbólica, né? Até fiquei assim, pô, será que é uma violência psicológica? Que tipo de... E aí ele explica aqui um pouco que é um conceito que se refere a uma forma de violência não física exercida sobre o indivíduo ou grupo através de imposições culturais, sociais e simbólicas, né? Cita alguns exemplos: linguagem e discurso, educação, mídia e representação, normas e valores sociais, instituições e práticas legais. Dá para dar algum exemplo na prática, assim, que é uma violência simbólica, seja contra uma mulher negra ou trans, enfim? Eu acredito que na própria, como você citou, na própria linguagem, como você trata através da linguagem e também colocando as mulheres em determinados espaços, entendendo que muitas vezes as pessoas têm essa visão e colocam esse estereótipo de que o lugar da mulher é no espaço privado. Então, colocando que o lugar da mulher não é na política, porque ela deveria estar no espaço privado e não no espaço público. Então, essa, por exemplo, seria uma violência simbólica. E muitas vezes nem percebida, né, pelas pessoas, né? Eu vi uma revista uma vez, uma mulher dizendo, olha, eu cheguei para uma reunião política, né? Ela era política. E podia ser numa reunião de qualquer empresa. Então, assim, na mesa tinha 14 homens e só eu de mulher. Você que é mulher, assim... talvez não chegue a ser uma violência, mas assim, o trato ali está bem masculinizado. Então, assim, o espaço natural que você tem ali dentro é reduzido, né? Naturalmente, né? Em vários setores da sociedade, né? Não só na política, mas em vários espaços, as mulheres não têm tanto espaço, mas deveriam ter. E é nesse sentido também que na política a gente precisa fazer... entender que precisam ser criados mecanismos e precisam ser feitas ações para que a mulher possa estar nesse lugar que é também direito dela de estar, né? Então, ocupar esses espaços nesse sentido. Entendi, Ellen. Vamos com a doutora Maria Ângela Tamaso para ela complementar para a gente. Ela leu o relatório. Queria que a senhora contribuísse, doutora. O que lhe chamou mais a atenção aí sobre esse relatório? E fique à vontade com as suas considerações iniciais. Jeremias, é um relatório muito rico. Eu fiz a leitura do relatório, ele traz muitos dados numéricos e fáticos que são importantíssimos para a compreensão do diagnóstico eleitoral do nosso país, diagnóstico atual de como as eleições estão funcionando relativamente à violência política, especialmente voltada às mulheres, aos trans, às negras, né, as mulheres negras. Então, é um relatório muito completo e ele traz dados de suma importância, porque não basta que a legislação traga políticas de inclusão se essas políticas não são efetivas.
né? A sociedade precisa ver a lei sair do papel, precisa ver a lei funcionar. E esse relatório, ele enriquece o estudo nesse sentido, né? De mostrar como a legislação está funcionando na prática, né? Então, ele traz alguns dados importantes. Um dado importante é no sentido de que a população vem participando mais da política, tendo mais acesso a informações sobre violência política, sobre a atuação da mulher na política, sobre a atuação das minorias na política, sobre representatividade. E a informação é um instrumento muito importante no combate à violência política. As minorias precisam saber o direito que têm e, com base nessas informações, lutar por esses direitos, né? Isso é muito importante. Outro dado importante é que houve uma maior, aliás, uma considerável participação trans nas eleições de 2022, né? Houve um aumento, de acordo com o relatório, a pesquisa feita pelo Instituto, de 49% das candidaturas trans relativamente às eleições de 2018. Isso significa que esse grupo está se sentindo mais tranquilos, eles estão mais tranquilos em buscar uma candidatura, né? O resultado disso ainda é muito tímido, mas já a procura, a apresentação dessas candidaturas já significa um passo muito importante para essa minoria. Então, a representatividade, ela exige justamente isso, né? Que essas minorias busquem os espaços, tenham voz, e isso é muito importante. Uma outra questão significativa desse relatório tem a ver com o tratamento desses fatos que envolvem a violência política pela mídia. A mídia tem exposto muito mais essas ocorrências, muito provavelmente por conta da criminalização da violência política. A criminalização da violência política, ela dá concretude a essas ocorrências, né? E isso é importante para trazer essas circunstâncias ao debate. Então, é um relatório muito rico, é um relatório muito importante, que merece ser estudado por quem se interessa pela política, para que seja possível buscar formas, né, de alterar o resultado prático disso para melhorar os resultados, né? Então, realmente foi um trabalho muito minucioso, muito bonito de ver. Que bacana. Se você tiver interesse, vai lá no Transparência Eleitoral Brasil. Aliás, é só colocar no Google, mas o site é isso, né, Transparência? Eleitoral.com.br. É .com.br. A doutora falava ali, eu fiz uma breve pesquisa aqui, olha, no Diário de Pernambuco, uma matéria que é do ano que teve a eleição, 2022, conheça 4 mulheres trans eleitas deputadas em 2022. E aí diz aqui, ó, pela primeira vez o Congresso Brasileiro terá representantes transexuais. As eleições de 2022 elegeram 2 deputadas federais, Érica Hilton, do PSOL, e Duda Salabert, do PDT de Minas. As duas figuram entre os 50 deputados federais mais votados do Brasil. E aí a matéria segue falando das outras, tal. Érica Hilton, que saiu de São Paulo, né? Foi deputada aqui e tudo mais. Muito bem. Só que eu queria saber o seguinte, Eli, tem um outro dado aqui sobre esse tema que a gente está falando de gênero e de violência de gênero. Eu queria falar sobre participação. Porque no relatório tem um ícone lá falando de participação ativa na política de jovens, de mulheres e LGBTIA+, de negros e de indígenas. Mas eu tenho um outro dado também do TSE que diz que ao todo foram eleitas 39 mulheres pretas, isso em 2022, tá? 5 indígenas, 71 pardas e 184 brancas. Enfim, confrontando esses dados, melhorou, mas ainda é pouco, é isso o resumo da ópera?
A gente entende que cada vez mais, tanto os mecanismos quanto as leis, né, como a lei 14.192, entre outras, né, que garantem a participação feminina, deveriam garantir, elas avançam, fazem com que a participação feminina avance, mas a gente ainda entende que ainda há um longo percurso a trilhar, porque muitas mulheres ainda não alcançam, não conseguem se eleger por diversos fatores e também a gente entende que a representação ainda é muito pequena, né? Existe ainda um déficit. A gente está falando, o relatório trata de violência de gênero, mas eu queria saber sobre cobertura, assim, né? Por ser o número, cobertura pela mídia, eu digo, o número de mulheres já menor em relação aos homens e tal, a cobertura acaba sendo um pouco menor para essas mulheres, até porque também tem por exemplo, o espaço de cada partido, né? Cada partido, de acordo com o seu tamanho, enfim, a representatividade, ele tem mais espaço na mídia, né? Uhum. Como é que você vê essa questão de espaço na mídia? Ou, muitas vezes, hoje, essas pessoas descobriram, talvez, nas redes sociais, um caminho para divulgar mais, enfim, nas eleições? Eu entendo que, sim, as redes sociais são um espaço para que possa ter uma visibilidade maior, né, as candidatas, mas, ainda assim, a gente entende que nesse sentido precisa ser feito cada vez mais um trabalho para dar mais espaço também às mulheres dentro das mídias tradicionais e também para que existe essa maior visibilidade. A lei federal, né, 14.192, das novidades que trouxe para o pleito foi a proporção obrigatória nos debates de no mínimo 30% e no máximo 70% de participantes de cada gênero. Então, é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as mulheres eram tiradas desse espaço, né, dos debates e mais homens eram colocados. Então, esse é uma novidade importante. E também a lei também trouxe a proibição de propagandas eleitorais que, no caso, depreciem a condição da mulher ou que estimulem a sua discriminação. Então, isso também é uma novidade muito interessante que a lei trouxe em relação à propaganda e... Uhum. Pois é, uma lei que é sempre bom porque ela vai abrindo caminhos, mas assim, tem que ser fiscalizada, tem que ser acompanhada. Eles fiscalizam bastante, né? E a Assembleia Legislativa também dá a maior visibilidade possível a esse tema, até porque nós estamos no ano de eleição e é bom você se preparando aí, olhando os seus candidatos. Tem muito site, viu, gente, que mostra, hoje não é mais como, sei lá, 10 anos, 30 anos que a gente tinha bem mais dificuldade. Hoje tem muita gente trabalhando, tem ONGs como eles que podem nos ajudar. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a nossa advogada e a representante aqui da Brasil Eleitoral. É isso. Muito obrigado, até daqui a pouco. Estamos de volta no Alesp Cidadania, hoje falando de eleições, especificamente sobre violência de gênero na política, né? O Transparência Eleitoral Brasil, que está aqui sendo representado pela Ellen Moraes Fernandes, está com a gente. A Ellen é chefe da missão São Paulo da Transparência Eleitoral Brasil. Ô Ellen, esse é um trabalho que foi piloto, esse projeto que vocês muniram aí os seus observadores que vão até os locais das eleições e fazem essa observação em loco, tem o questionamento que você colocou no primeiro bloco. Vai voltar? Vocês pretendem ampliar isso? Então, agora em 2024, a missão também vai acontecer nas mesmas cidades observadas em 2022, mas para 2024 a gente também vai estar preparando uma missão específica para trabalhar com o tema dos direitos políticos indígenas e para isso a gente vai incluir essa temática porque a gente identificou que é importante olhar para esse tema.
a partir do que a gente viu em 2022. E a gente esteve em algumas aldeias pelo Brasil para poder preparar melhor essa análise. Muito interessante, né? Você falou nisso, eu me lembro, não sei a opinião da doutora Mariângela, questão da Amazônia, né? O indígena, ele para se defender, primeira coisa, ele precisa, já tem a barreira da língua, né? Muitas vezes. Às vezes tem alguém dentro da aldeia que fala próximo ao português e consegue se comunicar. Fora disso, é difícil. Eu vi uma reportagem esses dias a Amazônia tem aldeias que são totalmente afastadas da civilização. Os aviões passam assim e eles atacam com flechas, é uma coisa assim. E isso é a nossa diversidade, agora que a gente, nas questões climáticas e outras, está muito em cena. Às vezes você fala, poxa, mas o direito político do indígena está distante. Não está, não. Está na ordem do dia. O que a doutora Mariângela acha? A doutora está online com a gente. Vai voltar agora. Jeremias, você mencionou há pouco a respeito do acesso à informação, que hoje os eleitores eles podem procurar na internet, dar um Google, né, como se diz no popular, sobre os candidatos, entender as propostas e tudo aquilo que eles apresentam como propostas para suas campanhas eleitorais. Mas na população indígena, esse é um primeiro problema, porque como levar a essas populações as informações necessárias para que elas possam exercer o direito de voto de maneira correta, de maneira completa. Então, esse é um problema enfrentado, por exemplo. Outro problema é o próprio acesso da justiça eleitoral a essas comunidades indígenas mais afastadas, né? Eu acho que essa ampliação do estudo feito pelo Instituto vai ser de suma importância para isso, para identificar justamente essas dificuldades de acesso que essas comunidades têm relativamente às eleições, às campanhas eleitorais, né? A própria documentação necessária para o voto. Então, eu acho que isso vai enriquecer muito a justiça eleitoral e os estudiosos da área política e da área do direito eleitoral, no sentido de encontrar soluções para essas dificuldades, né? No mundo globalizado, o acesso à informação é muito fácil, mas ainda existem comunidades que estão isoladas, né? E como chegar a essas comunidades? Como levar a informação a elas? Da mesma forma, como incentivar que essas comunidades tenham representantes candidatos, né? Então, tudo isso, acho que a contribuição de relatórios como esse vem no sentido de dar ferramentas concretas para a modificação da legislação eleitoral e no sentido de melhorar, né? O importante é que haja essa representatividade em todos os setores políticos, né? Não, interessantíssimo isso que a senhora falou, não é, Ellen? Porque às vezes nem passa pela cabeça da gente. Você fala, poxa, eu tenho acesso, tem aquelas pessoas que, antigamente eu citei, né? Pegava o santinho na rua. Hoje a pessoa vai, clica lá, vê a fotinha, quer saber quem é a pessoa e tem muito dado, né? Às vezes tem até muito, a gente tem que dar uma filtrada, mas já é um caminho, né? Com mais facilidade. O indígena, talvez ele não tenha nem a internet, ele tem a barreira da língua, então quem é que vai representar ele? Nós vemos a todo momento a questão do garimpo na Amazônia, né? O rio sendo envenenado. Encontraram em alguns indígenas, eles fazem o exame no sangue, o nível de, acho que é iodo, muito acima do que permitido, porque são rios que estão sendo contaminados. Quem é que vai defender eles? Eles precisam de uma voz. A gente está falando da internet, poxa, se quer a internet, muitas das vezes eles têm, né? Eu acho que esse trabalho de vocês vem muito a calhar, né? Você já tem mais ou menos uma diretriz de como é que vai ser esse estudo? Então, como eu falei, a gente está ainda elaborando, né, para poder fazer uma análise mais detalhada, porque é um tema complexo. Então, a gente entende que é preciso estudos para poder fazer algo no sentido de ir ao encontro mesmo da temática.
E para isso a gente foi em algumas aldeias pelo Brasil, para entender, né, para fazer esse estudo também. Ah, vocês já foram? Sim, em algumas aldeias, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Tocantins, também... Você monitora e coordena ou você chega aí em alguma aldeia? Já chegou em alguma? Não, eu pessoalmente não. Ah, tá, porque você outra aqui parte em São Paulo, né? Mais em São Paulo, mas outra parte da equipe, porque a gente tem uma equipe... Nossa, mas que Muitos bacana vocês irem observadores. lá em loco, conversar, ver a realidade, isso é sensacional. Doutora Maria Ângela, eu queria, fique à vontade se a senhora quiser complementar em algum tema, mas a minha pergunta para a senhora também em relação à questão financeira, né? Porque quando você tem mais recursos, você tem mais formas de se proteger contra os vários tipos de violência, né? Às vezes, inclusive, judicialmente. Explica para a gente, em linhas gerais, porque a gente abre o noticiário e vê a questão dos recursos, do partido, dos fundos, do fundo eleitoral e tal. Para a mulher existe, em relação à lei, recursos específicos dentro dos partidos? Já existe algum posicionamento em relação a outros gêneros, algum pensamento ou legislação nesse sentido dos recursos para os candidatos dos quais nós estamos falando aqui, de gêneros, especialmente mulher, mulher negra, trans, etc. A participação dessas minorias na política, ela não significa apenas que elas possam apresentar ou que elas venham a apresentar candidaturas, né? Que seja garantido a essas minorias o direito de se candidatar. Efetivamente, a participação deveria significar condições de participar da política em pé de igualdade com todos os outros candidatos, né? E nesse sentido, a justiça eleitoral vem evoluindo muito há alguns anos. A justiça eleitoral se preocupa muito com a efetividade da legislação eleitoral. E nesse ponto vem tomando muito cuidado, inclusive com a parte financeira. A violência política, ela também pode acontecer pelo viés financeiro, que seria, por exemplo, a despeito da participação de determinada candidata nas eleições, né, deixar de dar suporte financeiro para essa candidata, né? A candidatura, ela exige condições de apresentar suas propostas, a despeito da existência da internet, que deixa mais acessível, mais barata a apresentação das propostas eleitorais, mas há necessidade de quem saiba elaborar um vídeo, de quem saiba preparar um material de propaganda, né? O próprio auxílio jurídico. Então, tudo isso tem um valor financeiro, né? E a violência financeira, a violência política pelo viés financeiro, pode ocorrer justamente na não apresentação dessas condições para as candidatas da mesma forma que se faz para os candidatos, né? A legislação eleitoral, ela hoje exige o mínimo de candidatura feminina, também um mínimo de investimento financeiro nas candidaturas femininas, mas isso precisa ser rigorosamente fiscalizado. Nas últimas eleições, nós vimos muitas circunstâncias, muitas ocorrências que indicavam fraude a essas cotas, né? E isso foi duramente combatido pela Justiça Eleitoral. Muitos casos de cassação ocorreram por conta disso, né? Então, o viés financeiro é importante para viabilizar as candidaturas, né? Não basta que elas existam, elas precisam ter um resultado positivo, né? Essas minorias precisam ocupar os espaços. Muito interessante. A gente está falando aqui sobre o relatório final, missão de observação eleitoral, que eles fizeram nacionalmente.
analisando a eleição de 2022. A gente está em 2024, vamos ter eleição de novo, aquelas lá para presidente, né, deputado estadual, federal, senador, etc. Agora vamos ter para vereadores e prefeitos em todo o Brasil. E o Transparência Eleitoral Brasil fez esse relatório abrangente e para tratar especificamente da enfoque na perspectiva de gênero e enfoque na violência política de gênero. Eu já pensando sempre aqui no tempo, viu, Eli? Eu queria abordar, são 4 questões, não sei se dá tempo e a Maria Ângela vai nos ajudar, mas eu falei da participação ativa na política e o relatório final também trata de boas práticas eleitorais, transparência, inclusão para a democracia, integração com a América Latina. Vamos começar com boas práticas eleitorais, né? Combate à desinformação. Isso aqui no relatório vocês colocam uma sugestão aos órgãos públicos que deve ser ampliada essas boas práticas, é isso? Como é que funciona? Então, só para deixar claro para quem nos assiste, o relatório que a gente tem falado aqui durante todo o programa não inclui esses temas específicos. Esses aqui isso são... é para o relatório geral. No caso, a gente tem também no site, todas as pessoas que nos assistem podem encontrar o relatório parcial do primeiro turno das eleições de 2022 e do segundo turno também. E a gente lá apresenta vários tópicos sobre esses assuntos e também recomendações relativas ao que a gente já viu nas eleições de 2022. Que legal. E em relação ao relatório final, qual que é o resumo aí que vocês fazem um resumo e apresentam? É como a CPI que a gente tem aqui na casa, faz todo o trabalho e tal, depois tem que apresentar o relatório e envia aos órgãos para sugestões e tal. O que vocês sugeriram? Como é que... Porque vocês têm parceria também com o Ministério Público, parece. Então, sobre a parceria com o Ministério Público, é exatamente sobre a questão que a gente está falando em relação à perspectiva de gênero e à violência política contra a mulher, né? Que o Observatório de Violência Política contra a Mulher teve um convênio tanto com o Ministério Público quanto com a PGE, né, Procuradoria-Geral Eleitoral, no sentido de tentar e fazer ações e práticas relacionadas à violência política de gênero. Agora, quanto ao relatório geral, a gente tem uma série de recomendações em relação a alguns temas dos quais você falou também, né? Em relação à desinformação, em relação à violência política como um todo, não só contra mulheres, em relação também à questão de logística, todos os pontos que a gente analisa, que a gente observa durante o pré e durante as eleições, tanto o primeiro turno quanto o segundo e o pós-eleitoral, todas as questões a gente deixa claro no relatório e faz as recomendações a partir do que a gente viu e entende que pode melhorar. E envia para a autoridade eleitoral e também para que todos possam ter essa visão geral de como ocorreu as eleições em 2022. E também temos de 2020, né? No caso, como a gente vai ter agora em 2024, eleições municipais, em 2020 a gente fez a primeira missão de observação nacional. No caso, o Brasil já recebia várias missões internacionais, só que a transparência eleitoral foi pioneira no sentido de observações nacionais. Então, a primeira observação eleitoral feita por uma associação nacional foi feita pela Transparência Eleitoral Brasil em 2020, que observou em 5 capitais do país as eleições municipais. Então, é interessante também para quem tiver interesse em ver esse relatório 2020, para poder ver mais sobre o que a gente analisou nas últimas eleições municipais, para poder entender quais as recomendações a gente fez e quais foram acolhidas pela autoridade eleitoral, para ver coisas também que podem ter melhorado de lá para cá. Eu acho que isso é interessante. E também ver o que a gente fez de recomendação para 2022, se tem algo que já está sendo acolhido ou não. É interessante acompanhar, porque o trabalho da transparência eleitoral é no sentido de fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia está em parceria, né, tanto com a autoridade eleitoral quanto com a sociedade civil e toda a população, para que hajam melhorias, para que possam ser vistos os pontos que precisam ser melhorados, para que trabalhe e que a gente tenha eleições cada vez mais íntegras, transparentes e que realmente possa cumprir o papel do que é
a função, né, da Sim, eleição. exatamente. Todo esse trabalho que eles tiveram tem que depois ser carreado aí para fiscalização e observação, que eles já observaram. Agora, o Ministério Público, que também trabalha com eles, e também a Procuradoria-Geral da... Eleitoral. Isso, no caso, é do que a gente fez um grupo de trabalho, que inclusive foi, a partir desse grupo de trabalho, que foi criado um canal de denúncias para denunciar, né, casos de violência política de gênero. E a gente considera um trabalho muito importante, que foi em parceria, né, com o Observatório, o Ministério Público e também a Procuradoria-Geral Eleitoral. Entendi. Doutora Maria Ângela, fica à vontade para complementar, mas eu queria saber um pouco em relação à questão que está no Código Penal, né, injúria, difamação e calúnia, que são crimes tipificados lá. Só que hoje na internet a gente vê muita violência na internet. São os mesmos artigos que podem enquadrar, digamos, uma pessoa que de repente ou calunia ou promove injúria contra uma pessoa pela internet? A calúnia, a injúria e a difamação são crimes contra a honra, né? Cada um tem a sua tipificação. Esses três crimes têm uma tipificação mais genérica. Não necessariamente precisa ser pela internet, não necessariamente precisa ter relação com o ambiente político. São crimes que podem ser praticados contra qualquer pessoa, né? A internet, ela é um campo vasto para a prática desse tipo de crime, porque quem está do outro lado do computador entende que está protegido de certa forma, né? E tem muitas vezes uma coragem, né, que não teria a viva voz, né, pessoalmente. E aí se acaba se enveredando para essa conduta criminosa ou essas condutas criminosas de injuriar, caluniar ou difamar. No ambiente político, existe um crime especificamente tipificado de violência política de gênero, né? É um crime que está previsto no Código Eleitoral, do artigo 326b. Esse é voltado para a violência de gênero, né? Violência política de gênero. E no Código Penal, no artigo 359p, existe a previsão do crime de violência política de gênero e outras vertentes. Este tem um escopo mais amplo, né? Ele não se destina apenas à violência de gênero, mas ele tem uma abrangência maior, aqui englobando outros tipos de violência política, né? Então, os crimes de injúria, calúnia e difamação são crimes contra a honra de aspectos mais gerais, não destinados ao ambiente político, né? E o crime de violência política, que é o do Código Eleitoral ou o do Código Penal, tem um viés mais voltado para o ambiente político, né? Para o exercício de um cargo público, para uma campanha eleitoral, né? Circunstâncias mais envolvendo mais o ambiente político e não um ambiente mais genérico. Interessante, muito bom. E tudo isso que ela falou, não é, Ellen, vem ao encontro também do que você falou sobre a lei 14.192 de 2021, olha, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência contra a mulher, né? E altera uma outra lei e para dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Então, assim, a lei, aos poucos, ela vai fechando o cerco e as pessoas falando, eu posso falar o que eu quiser, eu posso divulgar um vídeo, porque agora tem a questão da inteligência artificial, o pessoal fazendo fake para todo lado e aumentando, ficando cada vez mais difícil. Mas pode ser enquadrado em muitos crimes, né? E provavelmente a doutora tem visto chegar no escritório dela lá, que ela é especialista em direito eleitoral e administrativo,
alguns desses crimes. Bom, a gente está chegando ao fim, quando a conversa é boa passa rápido, mas eu passo agora a palavra final a Ellen. Ellen, o que faltou aqui da gente citar, mas eu queria que você esclarecesse a população, como é que ela pode, vai lá no site, olha, participa, o que a gente abriu o programa falando aqui, né? Eleição é uma coisa muito séria e o seu voto tem muito valor, né? É a sua oportunidade, porque vão ser 4 anos para você poder eleger alguém, né? Então tem um peso grande, às vezes numa cidade pequena, são poucos votos que elegem o vereador e a eleição agora é para vereador. Então preste muita atenção, tem muitos sites, se você colocar aí, tem, aqui em São Paulo, vamos ver se a gente lembra de cabeça, tem um que na Câmara Municipal, que eles fazem um levantamento de vereador por vereador, né? Acho que é um Transparência, eu vou lembrar o nome. Você entra lá e tem lá o número de que eles participam, quantos projetos. Tem muita informação, né? Principalmente daqueles que já se elegeram. Dos novos, aí vai procurando, conversei. E aí, chega no dia da eleição, em outubro, você já está preparado. A Transparência Eleitoral Brasil pode te ajudar muito nesse processo também, né? Todos que nos assistem podem acessar o nosso site, transparenciaeleitoral.com.br, ver todas as nossas publicações, né, os relatórios. É bem interessante ver os relatórios, as recomendações que nós fazemos em relação ao que a gente viu durante todo o processo eleitoral. E também nos acompanhar nas redes sociais, né, para ver as ações que nós estamos fazendo também no sentido de combater a desinformação, de dar mais visibilidade e desnaturalizar o problema da violência política de gênero, né, que é o que a gente falou aqui. Então, é importante que todos possam entender melhor para ir na direção de realmente combater o problema. Eu acho que a gente precisa cada vez mais entender para poder combater. Fechou com chave de ouro. Doutora Maria Ângela, muito obrigado pela sua participação aqui. E fica à vontade aí com mais... Hoje é bem rápido, hein? Com mais 20 segundos. Maria Ângela Tamaso, advogada especialista em Direito Administrativo e Eleitoral. Jeremias, eu agradeço muito o convite. Aproveito para parabenizar a Ellen pelo relatório, muito importante. Lembrando que a representatividade é muito importante, é decisiva para que sejam elaboradas políticas públicas eficientes, que atendam a toda a sociedade. Então, o eleitor precisa se informar. E o desafio é muito grande, porque não é só buscar a informação, mas também enfrentar a desinformação. E, nesse sentido, o trabalho de observatórios sérios, como é o caso, trazem uma contribuição muito eficiente. Então, eu agradeço o convite, me coloco sempre à disposição de vocês e parabenizo a Ellen por todo o trabalho. Muito bem. Se você quiser mandar suas pautas, a gente vai falar muito de eleição neste ano aqui, né, de 2024. O Brasil vai voltar aqui com a gente, né, eleitoral. E a doutora Maria Ângela também. Obrigado pela sua participação. Reveja esse programa lá no YouTube também, que tem lá nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.